Coloca diante do Senhor aquilo que tu tem colocado na tua casa. Pede a bênção do Senhor sobre a tua casa. Pede a bênção, Senhor, sobre tua família. Porque nós precisamos ter a marca da promessa sobre nós. Não só de bênçãos, mas nós precisamos da presença dele na nossa vida. Não daquilo que ele pode te dar, mas daquilo que ele é. O príncipe da paz, o Pai da eternidade, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o Cordeiro de Deus, a rosa de Saron, o lírio dos vales, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Abre a tua boca, coloca diante do Senhor os teus pedidos. O Senhor quer ouvir das nossas bocas os nossos pedidos. Não peça para si mesmo, mas peça pelo reino de Deus. Peça para que aquela área que tu está precisando da presença dele, você possa fazer vencer. Obedece aquilo que tu já tem aprendido, os princípios que tem aprendido. Coloque diante do Senhor, porque Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Não creia nas coisas naturais, não creia naquilo que pode ver, não creia nas pessoas, mas creia naquele que faz o impossível, que é o Senhor. Aquele que tira reis do lugar e coloca outro, que é aquele que é poderoso para curar toda e qualquer enfermidade, porque tudo é possível. Aquele que da pessoa mais dura, ele endurece o coração. Ele sabe as nossas fraquezas. Abre a tua boca, levanta as tuas mãos. Não fica parado nesse momento. Ele está aqui. Veja a glória dele descendo sobre esse lugar. Seja cheio do Espírito Santo. Receba agora a glória que desce dos céus. Porque essa glória não tem os preferidos, não. Abra o teu coração para receber a presença de Deus. Porque tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê. Não há área que tu aches que não existe resposta, que ele não tenha para ti nessa manhã. Mas abre o teu coração para que ele possa colocar os teus princípios, a tua presença no teu coração, para que tu possa ser bem-aventurado. Não das coisas materiais, mas bem-aventurado o poder de Deus. E ser mais do que feliz é ser bem-aventurado, porque tudo é possível, tudo é possível. E esse louvor fala que se alguém quer vir após mim, Jesus diz para nós nessa manhã, preste atenção, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque a nossa comida é fazer a vontade daquele que nos enviou. E quem te enviou aqui nessa manhã, meu irmão, não foi convite natural, mas Senhor, queimou o teu coração para que hoje tu estivesse aqui nessa manhã. Então ouça a palavra que sai da boca de Deus nessa maneira. Siga
momento, irmãos, que nós estamos aqui sendo gratos a Deus, que o teu coração possa se encher dessa gratidão também, porque muito mais tem o Senhor para nos dar, muito mais tem o Senhor para nos transferir a sua natureza. Saiba que onde Deus, o padrão de beleza de Deus, não é aquilo que nós achamos que são coisas externas, mas Deus olha o nosso coração, e que essa manhã Ele possa ver a glória dEle, o brilho dEle dentro de ti. Ele veja esse Espírito que Ele te deu, fluindo, sendo usado, que você possa ser um vaso útil nas mãos do Senhor. Nesse momento, irmãos, nós vamos estar aí pedindo a Deus que toque o coração dos irmãos para que os dízimos e as ofertas cheguem ao gasofilácio, que você faça isso de forma voluntária, que o Espírito venha soprar dentro de você os valores, as contribuições, aquilo que você deseja, porque Ele tem estendido suas mãos todos os dias sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Abra os teus olhos, irmãos, e veja a família, veja alimento, veja sustento, veja a saúde, veja a força, o trabalho, veja tudo isso como bênção de Deus. E que nesse momento nós vamos, como o irmão aqui no início desse culto, exaltar o Deus da nossa provisão, Jeová Jiré. Deus da nossa provisão é Jeová Jiré. Jeová Rafá, aquele que nos cura. Jeová Samá, aquele que está aqui presente conosco. Emmanuel é Deus conosco. Sabe que Deus está contigo. E Ele está ao lado do gasofilácio, como diz a palavra do Senhor. Que nessa manhã você seja constrangido por Ele, seja tocado por Ele, em nome de Jesus. Nós exaltamos, Senhor Jesus. Diga amém. Jeová Jiré, Jeová Jiré, só unção está neste lugar. Prospera teu povo, lança tua mente, Senhor Jesus. Enche, Senhor Jesus, essa casa com a tua bênção,
Amém, irmãos. Nosso missionário vai estar orando aqui, né, pelas ofertas, pelos dízimos. E você fecha os olhos aí, dirige a mão direita aqui para a Gozo Fácil, né? Porque daqui que sai a manutenção, né, dos missionários, né, da família aqui pastoral e a manutenção dessa casa do Senhor, né? Amém? Amém, irmãos. Então, estar fechando nossos olhos nesse momento. Senhor Deus, acabamos de entoar esse canto. O Senhor é o que quer, se o Senhor é quem merece. Ouro e prata só pertence ao Senhor. Na tua palavra está escrito, Senhor Jesus, trazei dos dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento na casa, Senhor Jesus. Para que haja expansão do teu reino, Senhor Deus. Porque o reino não é terreno, Senhor Jesus. A expansão da tua verdade precisa atingir muitos lugares, Senhor Deus. Aqui nessa cidade são 30 e poucos mil habitantes, Senhor Jesus, que precisam ser tocados pelo teu Santo Espírito, Senhor. E é necessário uma disposição nossa para que todos os materiais cheguem a essas casas. Para que todo o teu amor chegue nessas casas. Senhor Jesus, te pedimos, Senhor Jesus, derrama luz em nossos corações, Senhor Jesus, para que possamos ver a tua verdade. Para que nosso ego, nosso egocentrismo, nosso egoísmo, Senhor Jesus, a nossa avareza, Senhor Jesus, não venha roubar o teu lugar em nosso coração. Porque o Senhor nos proveu tudo. Hoje nós podemos levantar. Nós conseguimos caminhar. Nós tivemos o que comer, o que vestir, e estamos aqui, Senhor Jesus. Onde está sendo transmitido para o mundo inteiro esse culto? Onde podemos ouvir os louvores através de instrumentos, através de vozes, através de caixas de sons, através da tecnologia, Senhor Jesus. E o Senhor nos proveu. Onde esse evangelho saiu lá do Rio Grande do Sul e veio aqui em Minas Gerais. E onde esse evangelho está na China, na Europa, nos Estados Unidos, em toda a América do Sul. E tudo isso é com muito custo, Senhor Deus. E graças te damos que temos hoje a liberdade de falar, a liberdade de entoar hinos para onde a rua inteira pode ouvir. Temos essa liberdade, Senhor, graças te damos, porque temos esse manancial inteiro. E muitos irmãos se dispuseram, muitos irmãos padeceram para estar aqui neste momento. E muitos irmãos trouxeram suas ofertas. Senhor, Senhor Jesus, cada vez mais luz e bênção sem medidas sobre esses lares, sobre essas famílias, Senhor Jesus. Porque na tua palavra está que o melhor é dar do que receber. E que tenhamos essa realidade, melhor é dar do que receber. Sim, Jesus. Na tua palavra está escrito: buscar o Senhor em primeiro lugar e tudo Ele acrescentará. E hoje nós recebemos, Senhor Jesus, de Ti, a Tua presença neste lugar. Recebemos a paz que excede todo entender. Hoje recebemos o amor através da Tua palavra, que exorta e que consola, Senhor Deus. Gratidão, Senhor Jesus. Gratos somos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor nos dá. Então abençoe os nossos irmãos, Senhor Jesus. Abençoe os dízimos da oferta. Abençoe a liderança que ela administre esses recursos para que a expansão e mantenha a tua casa. Em nome de Jesus, derrama a unção deste lugar. Amém. Amém. Podemos sentar, irmãos. Bom dia para o pessoal também que nos assiste, né, para a plataforma do Pão de Judá no Vox. E queria aqui mais uma vez, né, dar um bom dia para o Anderson, né? O Anderson está nos visitando. Alguns irmãos chegaram depois, né, na hora do culto. Mas o irmão Anderson é vizinho lá da irmã Geis, né? E a Geis convidou ele e está aí hoje para compartilhar com a gente a palavra. Então, mais uma vez, assim em casa, seja bem-vindo em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe todos nós. Irmãos, eu quero aqui convidar a irmã Geis, né, que vai compartilhar, né? E também a
irmã Rafaela, depois da Geis, também pode estar compartilhando. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Aí, para Jesus sempre ter o melhor, né? Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão amados? Já a gente sente a presença do Santo Espírito aqui, né, irmãos? Graças a Deus. Então, eu estou aqui para regar hoje o seminário Recuperando a Visão. E se a gente, quem chegou no início do culto, as mensagens, foi falado aqui, a gente vai, parece um quebra-cabeça, né, irmão? Tudo vai encaixando ali certinho. E o pastor trouxe o início do culto, né, falou bastante. Eu falei, nossa, como Deus ministra, né? E eu acho que Ele quer mesmo que a gente recupere a visão, né? E a visão é algo que é precioso, né? Se a gente não está enxergando bem, a gente tem dificuldade para tudo, né? Para caminhar, para tudo, né, que você vai fazer. Então, Cristo, nessa manhã, vira para o teu irmão, fala isso para ele. Cristo quer recuperar a sua visão. Amém, irmãos? Então, a nossa visão está ainda distorcida, por mais que a gente tenha recebido esse manancial do Senhor. E esse seminário Recuperando a Visão, são 20 mensagens, né? Vou regar a mensagem 9, que está lá na TV por assinatura. Os irmãos podem depois estar olhando lá. Primeiro, vamos abrir lá em Mateus 13, 33, para a gente fazer a introdução aqui. Mateus 13, 33. E aqui, irmãos, foi falado bastante sobre a comida, né? E Jesus já falou, né, que até a minha mãe já regou aqui, quem de mim se alimenta por mim viverá. Então, a comida é tudo, né? Tanto no natural como no espiritual, né? Que a gente precisa do alimento puro, né? Mateus 13, 33. Os irmãos, acho que pode ler para a gente em voz alta? Vigiai e orai. Porque não sabeis quando será o tempo. E Apocalipse 2:20 também, irmãos, vamos abrir lá. Apocalipse 2:20. Fala assim: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e a enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, aqui, irmãos, ele vinha falar de Jezabel, né, que a gente já sabe que é o espírito que introduz, né, na vida da igreja e em nós, né? E ele falava também dessa prostituição, não significa só a prostituição natural, né, mas sim a espiritual, né, trazendo para o lado espiritual. E nós sabemos que quando uma pessoa que é o nosso, nós já recebemos Jesus, dali por diante nós precisamos alimentar, né, o Espírito de Cristo que está dentro de nós. Então a gente precisa da comida. E o que é a comida, irmãos, que é tanto falado aqui nesse mistério, né? A comida é a palavra, né? É a palavra de Deus, porque ela é o alimento da nossa vida. Porque quando nós nascemos de novo, nós temos a natureza de Deus, né, dentro de nós. Então daí a gente tem a vida de Cristo. E essa vida de Cristo, irmãos, é pura, né? Ela não tem pecado. O que está em pecado é a nossa alma, né? Então a nossa alma, ela precisa, né, a velha natureza ainda ser alimentada com a palavra de Cristo para que a gente possa, né, deixar fluir somente Cristo. E ele falava que a gente vê muita contenda, inveja, ciúmes, né, falta de perdão, amor próprio, amor ao dinheiro, amor ao mundo. E isso não é a vida de Cristo, né? Se está manifestando essas coisas ainda na nossa vida, porque é o ego, né? É a velha natureza ainda está sendo manifestada. Mas só que Jesus Cristo já falou, nosso velho homem foi crucificado, né, irmãos? Vira para o teu irmão e fala isso. O teu velho homem já foi crucificado. Lá no Calvário. Mas será que se a gente olhar a nossa vida, a gente está fluindo essas coisas ainda, irmãos? Que eu acabei de falar, que nem inveja, contenda. Ele falou que às vezes nem um perdão a gente consegue liberar para uma pessoa, né? E aqui nesse ministério a gente recebe muito, né,
Você vê que a gente só tem que agradecer mesmo, porque é um alimento genuíno, puro, né? Nada substitui a Bíblia. Até ele deu o exemplo dos materiais. A gente sempre está aqui, né? Os materiais, editora Vento Sul, mas o que a gente fala? Pega o material e pega a Bíblia. Nunca você vai ver falando só pega o material. E daí ele deu um testemunho dele também, né? O ministro falando lá, que quando ele conheceu a Cristo, ele frequentou, né, outras igrejas e até apresentaram livros para ele ler. Mas daí ele lia aqueles livros que era de, tipo assim, que cristãos escreveram. Mas ali dona glória, porque edificava somente homens e a instituição. Daí nada falava somente de Deus. E a gente diz, irmãos, a gente vê hora nenhuma glorificando homens. A gente vê que a essência aqui é Cristo. Então aqui isso mostra que nós estamos recebendo o alimento correto. O alimento puro, né? Porque se a gente olhar a maioria dos casos que a gente vê aí, né, irmãos da gente mesmo, mas eles estão lá, igual ele falou, o que você espera de uma vida da igreja, né? Um louvor que te faça chorar, né? Uma igreja assim muito linda, com ar-condicionado, tudo certinho, né? Qual é a nossa expectativa de esperar da igreja? Será que é isso, né? Umas pessoas que falam muito bonito, né? Que é tipo aquelas pessoas intelectual. Se a gente está esperando isso da vida da igreja, a gente está no engano, irmãos. Porque ele deu o exemplo, Jesus, quando ele pregava, ele era simples. Ele jamais, ele se auto, né? Ele se colocava acima de Deus. O que ele falava? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, hora nenhuma, Jesus queria os aplausos, as coisas para ele. Ele sempre colocava na posição de humildade, fazendo somente a vontade do Pai, né? Mas só que ele falava, você não pode desanimar. Vira pro teu irmão, fala, irmão, você não pode desanimar. Porque o Senhor começou essa boa obra em nós e Ele vai completar. Né, irmão? Se a gente está recebendo o alimento, igual eu falo, quando a gente tem uma nutrição no natural, que você não se come bem, teu corpo vai desfalecer. Né? E a mesma coisa é o espiritual mais profundo ainda. Então, que a gente começa mesmo a alimentar essa mesa, porque você vê que aqui a doutrina ela é pura, irmãos. Então, o alimento está certo, né? E o Senhor falou que não é para a gente desanimar, porque Ele vai concluir, né? Em Filipenses fala que aquele que começou a boa obra em nós irá completar, amém, né, irmãos? Mas só que nós precisamos recuperar essa visão, né? Porque aqui foi dado também o exemplo da farinha, né? Da farinha que é Cristo e do fermento, né? Dos fermentos lá dos fariseus lá que ele falou o que é o fermento num pão, né? O fermento ele vai fermentar aquela massa. É isso que a gente vê às vezes que está acontecendo no cristianismo, né? Tem comida, mas tem o fermento ali e que vai introduzindo, né? Igual ele falou, esse espírito de Jezabel, ele é sutil, ele vai introduzindo aos poucos, né? Que fala que colocou uma pequena quantidade de fermento, né? E ali levedou toda a massa, né? Então, quão que a gente tem que vigiar? Né? Vigiar do irmão? Não, vigiar a nossa vida, né, irmãos? Vigiar a nossa vida para que esse espírito da mulher, né, da Jezebel, ele não tem mais esse efeito do fermento, né? Porque o fermento é para isso. Qual que é o efeito do fermento no pão? É deixar o pão fofinho, né? Agradável, mais fácil de gerir. E com aparência boa, né? Que ele falou, você olha numa vitrine de uma padaria, tem um fermento assim, tem um pão com fermento, você fala, nossa, que pãozinho feio, né? Não cresceu. Daí você olha lá um pão com fermento bonito, viçoso. E assim é o inimigo, né, irmãos? Ele apresenta uma coisa a você que nos olhos da carne é vistoso, né? Mas a gente precisa tomar muito cuidado. Então, daí ele falou também aquela passagem que fala em Mateus, eu acho que fala, né? De cautelai-vos dos fermentos dos fariseus, né? Então, o que é cautelar das falsas doutrinas, né? Até as irmãs compartilhou, que eu acho que a irmã Thalia no começo também que leu, retém tudo, né? Examinar e retende o que é bom, retende o que está na palavra, o anticristo está aí, né? Ele não está aí fora, ele está na vida da igreja, né? E é uma coisa muito sutil que a gente precisa tomar cuidado. E para finalizar, vamos abrir lá em João 4:34, acho que já foi até lido aqui hoje. Então, a pessoa de Jesus, que é a palavra, é a nossa comida. E ela não tem fermento, né? A vida de Cristo, ela não tem fermento. João 4:34, quem achou pode ler para a gente? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, os irmãos querem fazer a vontade de Cristo?
Acho que todos nós queremos, né? Mas então a gente precisa comer, né? Comer a comida de Cristo, comer esses materiais, porque o que a gente recebe aqui, irmãos, não é qualquer um que recebe aí fora. E às vezes eles estão dando valor naquela comida com fermento. E você tem aqui um alimento que muitas das vezes a gente está desperdiçando, não é mesmo? Então, que a gente possa recuperar a visão mesmo, né? Recuperar a visão, voltando para a mensagem, igual o pastor posta, né? As dicas mensal. A gente precisa acompanhar esse fluir do Espírito, porque senão a gente vai cair no espírito da Jezebel, né? A gente vai se apostatar da fé, porque se Deus está falando, irmãos, é porque Ele já vê lá na frente. E o pai corrige o filho que ama, então Ele está dando oportunidade. Então, que nós venhamos, né, com mais firmeza, porque sempre os tempos estão difíceis. E aí eu falei, é o fermento, é uma coisa que você não vê, mas ele está lá na massa. E quando ele age, né, causa um grande efeito. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Bom dia a todos os irmãos. Casa cheia hoje. Irmãos, eu vou pegar o livro Seja Próspero, que se os irmãos quiserem, tem 4 exemplares ali na livraria para vocês comprarem também. Vou regar o capítulo 2, que o título é Dízimo. Então, vou pedir para os irmãos abrirem em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, versículo 9. O Senhor te constituirá para si, em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos seus caminhos. Amém. Depois os irmãos com calma abrirem depois em Malaquias 3, do 8 ao 12, que aí os irmãos chegarem em casa, os irmãos lerem, que ele também fala sobre dízimo e as bênçãos do Senhor. Irmãos, Deus quer, aí no livro, né, do Seja Próspero, falava que Deus quer nos abençoar, né, com muitas bênçãos naturais e bênçãos espirituais. Então, Deus quer nos abençoar com dinheiro, com carro, com família, com amor, né, com todas essas coisas. E com bênçãos espirituais, né? Deus quer nos dar muita sabedoria, Deus quer nos dar unanimidade, Deus quer que a gente seja passivo, Deus quer que a gente ame os irmãos, né? E essas são as bênçãos do Senhor. Só que a gente só vai receber essas bênçãos quando a gente obedecer aos mandamentos do Senhor. E quando a gente ouvir e praticar a palavra dele, né, irmãos? Só assim a gente vai receber as bênçãos do Senhor. Aí ele falava também, né, que hoje as pessoas amam tanto dinheiro, né? Aí ele falava que, por exemplo, aí Deus dá a bênção para uma pessoa. Aí Deus dá dinheiro. Se a pessoa ama tanto dinheiro e se agarra no dinheiro, fica totalmente dependente do dinheiro, que ela esquece das bênçãos de Deus, ela esquece do que Deus está fazendo por ela, ela esquece de tudo que Deus está abençoando, ela esquece que é Deus que dá a vida para ela, ela esquece que é Deus que dá o dinheiro para ela, né? E isso é porque a gente não conhece as promessas de Deus, por isso que a gente quer agarrar no dinheiro, porque a gente não quer confiar no Senhor, a gente tem medo, a gente ainda não tem fé, a gente não confia que o Senhor pode dar a nossa vida e a gente não confia que é Deus que pode prover tudo para nós, né? Alimento, todas essas coisas. E assim, irmãos, quando as pessoas ficam agarradas no dinheiro, as pessoas ficam avarentas, as pessoas ficam doentes, as pessoas ficam devendo, porque elas não conhecem totalmente a Deus, porque elas não querem praticar a palavra dele. Então, muitas vezes, né, a gente vê que a gente fica muito avarento, a gente fica bravo, a gente fica doente, né? Muitas vezes a gente passa por uma enfermidade, a gente fica com gripe, dor de garganta, todas essas coisas. Porque Deus quer nos mostrar que a gente ainda está em falta com Ele, né? E aí depois falou, né, de Malaquias 3, 8, 12, né? E que as promessas de Deus também estão em Deuteronômio 28, versículo 9, que a gente leu agora. E falou também, né, que quando a gente dizima, a gente não está fazendo um favor para Deus. A gente está doando 10%, né? A gente está devolvendo de Deus, né? Então, quando a gente doa 10% para Deus, né? Por exemplo, 100, então eu dizimo 10, né? Então, quando a gente está doando esses 10% para Deus, a gente está recebendo as bênçãos dele, que é os 90% que Deus nos deu. Então, o dízimo, né, irmãos, não é a gente fazendo um favor para Deus. O dízimo não é a gente querendo dar para Deus. Não, o dízimo é a gente devolvendo o que é de Deus. Então, tudo que tem aqui na terra é de Deus. Nossa vida,
é de Deus, os filhos, né, são de Deus, os irmãos são de Deus, os amigos, tudo é de Deus, né? Tudo que tem aqui na terra é dele. E as bênçãos que Deus nos dá também é dele. Então, Deus pode nos dar e Deus pode nos tirar. Então, irmãos, quando a gente não dizima para Deus, a gente está dizimando para o diabo, né? Por meio de conserto de eletrodoméstico, por meio de manutenção de carro, por meio de remédio. Porque Deus está querendo nos mostrar, Deus permite o diabo encostar nessas coisas, para Deus nos mostrar como a gente está em falta com Ele. Então, a gente tem que observar se a gente está devolvendo o que é de Deus, se a gente está dizimando para Deus e não para homens, se a gente está sendo submisso, se a gente está sendo auxiliadoras idôneas. A gente tem que ver todas essas coisas para a gente não poder estar em falta com Deus. Porque quando Deus vier aqui na terra, Deus vai nos mostrar tudo isso e Deus vai nos expor. Então a gente tem que sempre estar junto com o Senhor, a gente sempre tem que estar obedecendo a palavra dele. A gente tem que estar sempre atento, né, a tudo que Deus tem, né, nos dado, a tudo que Deus vai nos dar, porque Deus vai nos abençoar muito, irmãos. Só que a gente tem que estar totalmente submisso a Ele, a gente tem que estar atento, porque o diabo vai chegar muitas vezes e vai querer tirar essas bênçãos de nós. Mas a gente precisa estar atento e precisa estar obediente ao Senhor, para que não aconteça isso com a gente, né, irmãos? Para que a gente venha receber as bênçãos de Deus, que a gente venha estar sempre submisso a Ele, né? Então é isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Amém. Bom, a maioria aqui já me conhece, né? Mas para os novinhos, meu nome é Natália e eu recebi o convite, né, de estar falando um pouquinho sobre a editora Vento Sul, né? Essa plataforma, né? Essa editora que tanto nos abençoa, né? Eu peguei, claro, a minha colinha, né? Porque os irmãos já conhecem, sabem que eu gosto da minha colinha para eu não esquecer. Bom, irmãos, quero falar um pouquinho sobre a editora, primeiramente, né? A editora, ela foi feita, se iniciou no ano de 2010, né? E com a missão de quê, irmãos? De melhorar, né, a qualidade de vida espiritual das pessoas, de nós, dos irmãos, né? De todos, né, que acessam, né, a editora, beneficiando, então, né, essa área espiritual, né, o alimento espiritual, né? Ela possui, assim, um rico acervo, né? Aqui a gente tem vários livros, né? Os que não tem aqui, os irmãos encontram no site. Os irmãos já acredito que todos tenham, né, um aplicativo Pão de Judá, né? Lá tem um íconezinho com a editora, né? Vento Sul, que vocês clicam lá, é bem assim de mexer, né? Ali tem tudo que os irmãos precisam saber. Tem um site que pode comprar por lá. A maioria a gente tem aqui, né, na igreja física. Mas os que os irmãos não acharem, tem lá, tem CDs, tem DVDs, tem downloads, né? Tem estudos, muitos estudos espirituais, né? E bom, irmãos, o mais vendido, né, que eu estava lendo lá, né, que os irmãos também creio que já sabem, é aquele, né, que tem mensagens diárias. Aqueles irmãos que não têm, é muito importante ter, porque ajuda no devocional, né, que é aquele Deus com você. Todos os dias tem uma mensagem do Senhor, para todos os dias do ano, né, para falar com as nossas vidas, né, enfim. Tem programas, né, de entrevistas, né, sobre muitos assuntos, né, aborda todos os assuntos praticamente, né. Tem cursos também de cura da alma, né, padrão divino para a família. Irmãos, tem tudo que os irmãos quiserem, encontra lá, né. Tanto na TV Menorá, quanto no Pão de Judá, mas a editora Vento Sul tem os livros, né. E eu falo por mim, assim, irmãos, que como esses livros me ajudou, né, me ajuda ainda, né, mas assim, a maioria dos irmãos conhece a minha história, sabe que eu tive, assim, um processo de cura interior, né, em questão de rejeição dos meus pais e tudo mais. E aquele livro, quero dar uma dica, né, aquele livro Cura Interior Aprofundada, ele é, assim, riquíssimo, ele é uma bênção mesmo, ele abre, assim, o nosso olhar espiritual, ele abre o nosso entendimento, né, para o amor de Deus, para a cura que nós precisamos, né. Tem também, irmãos, o Ventinho, né, personagem infantil, né, porque
que assim, para falar com as crianças, para falar diretamente com as crianças, precisa ter uma linguagem mais simples, né, mais clara. E o Ventinho tá aí para isso, né, para auxiliar nisso daí. O João, né, quando a gente começou a vir, né, na Igreja do Senhor Jesus, o João era bem pequenininho. Eu comprei CD, né, do Ventinho, assim, era uma canção, porque tem as músicas, tem as canções, eles falam, né, entre uma canção e outra, eles falam sobre os textos bíblicos de uma forma bem clara, né, bem, assim, fácil, né, das crianças entenderem, né, eles conseguem desenvolver, né, com mais facilidade, né, essa vida, experiências reais com o Senhor, né. E aí eu queria falar do logotipo também, irmãos, né, que esse é um triângulo, um coração e um círculo, né? Vou falar bem rapidinho, né? Tem bastante coisa que eu quero falar, mas creio que aos poucos, né, durante o recorrer aí, eu vá falando. Quero falar sobre a logotipo, que o triângulo, irmãos, ele simboliza o espírito humano, que recebeu a vida divina na regeneração, né? Aí tem coração, que simboliza a alma humana, que precisa ser restaurada pela palavra de Deus e pela redenção de Jesus Cristo. Aí tem o círculo, né? O maior, que simboliza o corpo físico do homem, que manifesta externamente na terra as obras do Espírito Santo de Deus. E o círculo verde, que é mais fininho, representa a esperança da glorificação com Cristo Jesus, pois ele em breve reinará sobre todo o universo. E, irmãos, o objetivo, né, da editora Vento Sul é levar a palavra de Deus, né, a todos os homens, igual eu falei no início, né, para que a obra de Deus, né, e de plena salvação corra no espírito, na alma, no corpo de todos, né. A Bíblia cita em vários versos, né, sobre Vento Sul, né, o que significa, né, esse Vento Sul. Tem várias palavras, eu vou ler só uma para não tomar muito tempo, né, que está lá em Jó 37, irmãos. Eu vou ler do 13 ao 17, que fala assim: e tudo isso faz ele vir para a disciplina, se convém à terra ou para exercer sua misericórdia. Inclina, Jó, os ouvidos a isto, para e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera e como faz resplandecer o relâmpago na sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? E aí no 17 fala: quem faz aquecer as tuas vestes quando acalma sobre a terra por causa do vento sul? Então, irmãos, o vento sul, ele ele é um vento que acalma, ele é um vento que traz tranquilidade, que traz paz, né? É um vento que afasta todo o mal tempo ele afasta. Por isso o nome, né, Vento Sul. E tem muitas outras palavras, e depois eu quero compartilhar com os irmãos, né? E tem a dica mensal também, né, irmãos? Não sei quem está acessando aí, que é a obra única de Deus, né? Nós sabemos, né, para finalizar rapidinho, nós sabemos que Deus, né, está realizando uma grande obra, que é a libertação das almas, né, irmãos? E sempre nós recebemos a iluminação através da palavra e do quebrantamento com o Senhor, né? A igreja, como corpo de Cristo, não é doutrina, ela é viva, ela é uma igreja viva, né? Ela não é uma doutrina morta. E nesse livro aprendemos, né, a espera com paciência e em silêncio a Deus. E não podemos tomar decisão à frente do Senhor, e a gente tem que se policiar bastante, né, irmãos? Isso agrada a Deus e nos protege dos uns. Essa iluminação nos faz, né, ver que a cruz é bênção, ela não é uma coisa ruim, a cruz é bênção, que é necessária para o nosso crescimento, né, e que Deus nos ama. Essa é a dica mensal, então, irmãos, o livro, a obra única de Deus. Qualquer dúvida que os irmãos tiverem, né, que eu puder ajudar sobre a editora, acessar algum livro que os irmãos querem, eu estou à disposição, amém? Deus abençoe a todos. Amém, irmãos. Vamos colocar em pé nosso culto de Santa Ceia. Vamos preparar o nosso coração. Coral. Pode ser o coral para fazer o cântico. Eu convido o irmão Antônio João para fazer a oração aqui de consagração, para participar.
Bom dia para os irmãos. São todos felizes? Olha, eu senti a presença do Espírito Santo hoje, desde o início. Deus está presente no meio de nós aqui, Pai. Agora vamos confessar os nossos pecados, para nós receber essa santa ceia, que é o sangue e o corpo de Jesus naquela cruz. Deixa eu dar umas palavrinhas aqui. Ó Deus de poder, Pai. Santo é o nome. Grande Senhor, Pai. Quero ler aqui em Lucas 22, 19, que diz assim: tomando um pão, tendo dado graça, e partiu. Partiu e deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhante, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é da nova aliança, do meu sangue derramado em favor de vós. Vamos levar a nossa mão direita para esse cálice, simbolizando o sangue e o corpo de Jesus. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por este pão, Pai, simbolizando o teu corpo, Pai, que morreu naquela cruz do Calvário por nós, Pai, perdoando as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas enfermidades, Pai. Esse cálice, Senhor, simbolizando o teu sangue, Pai. O Senhor derramou, Pai, por nós, Pai, a última gota lá, Pai, naquela cruz, Senhor, sem o Senhor merecer, mas por nós, para cumprir o que teu Pai disse, Pai. Nós te agradecemos por este momento, ó Pai. Derrama, Pai, que nós seja fortalecido, Pai, em cada momento da nossa vida, Pai. Esse pão e esse sangue, simbolizando o teu sangue e o teu corpo, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje procuro, invoco teu nome.
Amém. Podemos sentar, irmãos? Quero convidar os irmãos a abrir uma palavra que está no livro de Lucas, no capítulo 11, no versículo 24. Se posso abrir a Bíblia. Lucas, capítulo 11, no versículo 24. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa leitura, que esse é o falar do Senhor revelando a estratégia de Satanás, né? Quinta-feira passada nós tivemos uma mensagem no Ministério da Palavra, translado para o inglês, né? Tradução para o inglês. E o Espírito trouxe então essa porção para nos alimentar. E nós acreditamos assim que o Ministério da Palavra é como um pai pra gente, né? Uma mãe para a gente, né? Que nos alimenta e nos instrui para que a gente possa crescer e amadurecer sem muitos danos, né? Então você que é pai, você que é mãe, né? Até mesmo você que é filho, tem essa experiência. Quem é pai protege, né? E quem é filho se sente protegido, né? E quando a gente começa assim, a participar desse movimento, irmãos, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, não é uma coisa aleatória. Esse movimento não é uma coisa aleatória, sem base, sem fundamento, não. Esse movimento que você está sentado e ouvindo aqui essas mensagens, ela tem base na palavra. E a palavra é o mais importante para as nossas vidas hoje, né? Então você pode ficar sem tênis, você pode ficar sem uma camisa de marca, você pode ficar sem um carro bom, você pode ficar, né, sem uma casa boa, mas sem comida você não pode ficar. Não é verdade? E na vida da igreja é assim, a gente tem momentos difíceis que a gente fica com muitas privações, mas a palavra nunca pode faltar para a nossa educação. E eu vejo assim esse ministério tendo essa preocupação, né? Então você percebe que quando você é convidado para subir aqui em cima, não é para falar algo teu. Porque se algo teu funcionasse, você estava muito bem. Não é verdade? Você não tinha amargura, você não tinha ira. O teu casamento ia andar redondinho, né? A tua vida ia andar perfeita. Então o que é teu não serve nem para ti, vai servir para os outros. Não é verdade? Então nesse movimento, quando você é chamado, cuidado, quando você abrir a boca, você tem que falar aquilo que você recebe, né, desse movimento. Porque senão você vai estar atrapalhando a obra do Senhor. Então imagina você é contratado numa empresa multinacional, né? Aí você chega lá cheio de habilidades, já o teu chefe, teu gerente já pega assim, rasga tudo o teu diploma e vão começar do zero. Porque aqui existe padrão nessa empresa, né? E eu vejo assim na vida da igreja, quando os irmãos vão se achegando assim, sabe? Eles vêm de outras organizações, a maioria dos irmãos são de outras organizações. E o que os irmãos aprenderam lá, os irmãos receberam aquilo como verdade absoluta. E eu quero dizer, muitas vezes não é verdade absoluta. Aí a pessoa vem cheia de vícios, né? Maneira de falar, maneira de cantar, maneira de expor uma verdade, mas nesse movimento não serve. Esse movimento tem um padrão de Deus, né? Então, quando você for chamado, e Deus chama muitas pessoas aqui, né? E a gente sempre incentiva, que agora nós temos a garota Venda do Sul, né? A Natália, né? Que está aí nos ajudando para falar sobre a editora. Temos a garota Menorá, né? Que é a Silvana e a Geise, né? As garotas Menorá, né? E a gente traz aqui sempre para você um auxílio para que você venha funcionar conforme Deus quer. E vocês têm muitas experiências aqui, né? Quando vieram para cá, e aí o que passou um tempo e hoje vocês dominam muitos assuntos, né? E para honra e glória do Senhor, né? Mas assim a gente precisa agradecer muito esse ministério que leva a sério a palavra de Deus. Amém? Aqui a gente fala sem rodeios, né? Aqui o pessoal gosta muito de rodeio, né? Minas Gerais, né? Mas o senhor trouxe gaúcho para cá para não falar sem rodeios, né? Como diz lá no sul, é curto e grosso, né? Amém?
E quinta-feira nós tivemos uma mensagem fantástica, não sei quem assistiu, né, mas está lá no YouTube, Rádio TV no YouTube, está postado lá, é gratuito. Você chega lá e clica, né, na mensagem de quinta, você já vai exercitar o teu inglês, né, porque vai ter tradução, né, para inglês. Terça tem para espanhol, né, já nós vamos ter para hebraico, em nome de Jesus, né. Temos irmãos lá em Israel também que precisam receber essa verdade, né. E muitos materiais, alguns materiais já estão sendo traduzidos para o inglês, né? O devocional para inglês, para espanhol tem alguma coisa também, a Cura Interior para espanhol, para inglês, a Escola do Reino já está em inglês, né? Então a gente vê assim que quando o Ministério da Palavra é atuante, ela vai romper todos os obstáculos e ela chega a lugares mais remotos que você nem percebe. E esses lugares mais remotos não quer dizer apenas geograficamente. Nós temos uma obra fantástica lá na África, né? Moçambique, né? Até a gente está profetizando que a irmã está sendo preparada para Moçambique. Levanta a mão aí, André. Levanta a mão, André. Está profetizando a nossa missionária para Moçambique, né? Você está rindo, mas o dia que ela estiver lá, você vai ter que dobrar o joelho para orar. Deus sabe os arranjos, né? Mas os lugares mais remotos que eu quero falar hoje aqui, pega a tua mão direita e bota aí em cima do teu coração. Amém? Esse que bate aí, esses lugares são mais remotos aí, que você nem imagina, né? Mas a palavra está chegando lá. Vai fazer um estrago nas trevas. E se você é muito unido com as trevas, você vai sofrer o dano. Então sai de lá, povo meu, né? O Senhor já disse, sai de lá. Pode tirar a mão do coração, senão você vai ter um infarto. Fica apertando aí esse músculo. Mas, gente, quinta-feira teve essa mensagem. Eu indico você acessar de novo lá. Que o Espírito Santo falou sobre a estratégia de Satanás. Interessante que os crentes, eles leem esses trechos aqui, mas continuam de mão dadas com Satanás. Imagina, ele é teu inimigo, Satanás é teu inimigo. E Satanás se apresenta de diversas maneiras para a gente. Ele se apresenta como, por exemplo, na prostituição, Satanás se apresenta para a gente. No vício, Satanás. Na religião, é Satanás. Na amargura, é Satanás. No ódio, na divisão, é Satanás que se apresenta. E você pode observar assim, eu vejo muitos crentes tendo uma postura que eles estão indo para diante do pecado, e aí você ministra e compartilha a palavra, e eles ouvem, mas a postura deles assim, estufam o peito e diz assim, a postura, está tudo sob controle. Está tudo no controle, está no meu controle. Ainda muito se está no controle de Deus, né? Uma pessoa vive totalmente independente de Deus. E essa estratégia do diabo é fazer você ficar convencido de que você está no controle. Aí você despreza as mensagens do Senhor, você despreza o falar do Espírito Santo. Deus dá sonho para você, você despreza. Deus está... teve uma época no passado que o irmão teve um sonho e falou para o ministério. E o sonho dele era o seguinte... que ele recebia o salário dele e ele botava na carteira e botava a carteira no bolso e tinha 3 mãos, né? Pô, a gente só tem 2, né? Mas tinha 3 mãos que estavam agarrando o bolso dele. E aí ele perguntou para o ministério, o que deve ser esse sonho? Aí o ministério compartilhou com ele sobre dízimos e ofertas. Não, tá tudo sob controle. Mas tinha uma mão que estava agarrando a carteira dele, era o diabo, que não deixava ele honrar o Senhor, né? E Deus, esse foi um exemplo que me lembrei agora. Em outras várias áreas, Deus fala em sonho, assim, dá detalhes, irmãos. E a pessoa traz pra gente, né? A gente traz aí uma direção do Senhor em cima do sonho. E a pessoa tá tudo sob controle, né? E ela não se volta pro Senhor. E é uma estratégia do diabo isso aí. Mas você vai ver que no final de tudo isso, Satanás se apresenta em várias áreas, prostituição, sensualidade, lasciva, temperamento, enfim.
E a Satanás se apresentando e a pessoa diz, está tudo sob controle. Mas no final disso tudo ela atrapalha muito o reino. E ela era muito problema para ela e maldição para a família, né? E aí eu quero lembrar para você assim, ó, essa estratégia que foi lido na quinta, lembrando de um trecho bíblico, Mateus 4, que Jesus Cristo aceitou o projeto divino, tinha 30 anos, desceu as águas do batismo, então olha, aquilo foi confirmando que ele aceitou o projeto divino. Todo Deus desceu as águas do batismo. E outro engano, hoje no cristianismo, tu aceita Jesus hoje, daqui a 50 anos tu desce as águas do batismo. Então algo está errado. Aí você mostra na palavra, está escrito ali como deve ser, e a pessoa diz assim, não, tá tudo no controle. Que jeito, gente? Tá fora da direção, então não tá no controle do diabo. E a pessoa passa 10 anos na vida da igreja e não faz nada para Jesus, porque ela está privada da presença de Deus na alma dela. Porque só é possível depois do batismo. Quando você aceita Jesus, faz aquela oração de confissão, conforme Romanos 10, 9 e 10, você aceitou Jesus na tua vida, o que acontece aquilo ali? Você aceitou Jesus no teu espírito, a tua alma continua sobre as garras do maligno. Aí o batismo te dá uma oportunidade de você chamar Jesus do Espírito e ele entrar na tua alma agora, que é o processo de restauração que perdurar até a vinda de Jesus ou até o dia do nosso óbito, né? E aí a pessoa recebe essa direção e continua endurecida, não desce as águas do batismo. Então ela não consegue receber o Senhor e não vai conseguir desfrutar da plenitude da bênção de Deus. A enfermidade vai ter ainda uma autorização de Deus para afrontar a saúde da pessoa, problema financeiro, problema conjugal, problema de relacionamento, ansiedade, medo, uma série de coisas, né? Porque ela não batizou ainda. Ela está na igreja. E a estratégia do diabo é deixar a pessoa na igreja vivendo o mesmo engano que ela estava no mundo. Você não pode deixar. E aí aqui a estratégia é, olha só, versículo 24. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Lembra que eu falei aqui? De Mateus capítulo 4? Jesus aceitou o projeto divino, desceu as águas do batismo, confirmou, eu aceito mesmo o projeto divino, e ele ficou 40 dias e 40 noites. Jesus, ele não precisava daquilo, mas ele deixou o modelo do que acontece na nossa vida, depois que tu aceita Jesus. Tu aceita Jesus, desce as águas do batismo, e agora tu tem um período que Deus quer te santificar, te edificar pela palavra. Aí entra o papel importante da igreja local, que é o que você recebe aqui todos os domingos, todas as quartas, nas nossas reuniões, todas as mensagens do Ministério da Palavra, que está tudo sendo transmitido aí, né? Através dos grupos familiares, você recebe esses 40 dias. Então, nós temos 40 dias depois do batismo para me ajeitar? Não, irmãos, é um tempo profético. Deus tinha tanta urgência que Jesus viesse completar a obra de redenção do caído, que para Jesus foi 40 dias. Mas o povo de Israel lá na antiga aliança foi 40 anos, entende? Então cada um tem um tempo, é profético. Eu não sei quanto tempo tu tem e nem sei quanto tempo eu tenho, mas uma coisa que eu sei é que o tempo é bem curto. Então eu tenho que aproveitar todo o tempo, né, para me edificar. Depois daquele tempo de edificação, de jejum, de oração, de separação do mundo que Jesus nos ensina ali nos 40 dias, o que a Bíblia diz? Que o Espírito de Deus, né, pegou Jesus e levou para lugares áridos, ermos, seco, sem vegetação, sem água, sem shopping center, sem TV, sem celular, sem redes sociais. Então, o que é que levou Jesus para ser tentado pelo diabo? Então, quando você é tentado, né, pelo diabo, Jesus, o Espírito de Cristo que está dentro de você agora, conduziu você para essa experiência. Aí, se você não aproveitou o tempo da vida da igreja, o tempo do culto, o tempo de todo esse aparato que Deus dá, você vai chegar no deserto. O que vai acontecer?
Tá lá o dito cujo, né? Olha lá, ele dizendo no versículo 4. Quando o espírito imundo sai do homem, então Jesus aceitou Jesus aceitou o Deus para de vida, desceu as águas do batismo. Ele não tinha demônio dentro dele, mas representa que os seres malignos saíram de cena. Eles te dão um refrigério, uma folga. Pode perceber que todo aquele que aceita Jesus e desce as águas do batismo, outrora fumava, parei de fumar. Outrora ele era viciado, parei, não sou mais viciado. Era irado, amargurado, Deus parece dar um refrigério. Aquele refrigério não é para você gozar no mundo, é para você aproveitar e começar a se santificar. Porque agora aquele ser que saiu de você, que saiu da tua alma, por um breve momento, ele ficou preso na carne. A carne é o deserto, amém? A carne é o ermo, é os lugares secos, né? E literalmente Jesus foi conduzido ao deserto. E literalmente, irmãos, esses demônios que estão na nossa alma ali e que te dá uma sensação de alegria e refrigério. Eu tive experiências no passado de pessoas que estavam descendo as águas do batismo, estavam ali batizando as pessoas, elas tinham a cara irada, assim, sabe? Parecia que estava até quase espumando pela boca, de tanta ira. E elas desceram as águas do batismo e elas subiram aquelas águas assim com um rosto sereno, alegre, e me abraçavam chorando, né? Uma paz ocupou o lugar. Mas onde é que estava aquele demônio que estava lá naquele lugar da paz? Eles foram presos em lugares ermos, na carne. Amém? E aí o que acontece com esses seres das trevas? Eles, versículo 24, anda por lugares áridos, procurando repouso. Mas não tem repouso para esses demônios na carne. Esses demônios só têm repouso quando eles voltam para a alma e te usam. Porque você está alimentando eles. Então pode observar que às vezes tu te liberta de uma ira, por exemplo. O demônio da ira que estava lá na alma usando as tuas faculdades, eles saem da alma e eles ficam presos aonde? E eles ficam aqui procurando lugar de repouso, mas não tem para eles. Aqui é prisão para eles. Aí o que eles fazem? Eles voltam lá para o lugar de onde eles saíram. Porque para eles repouso, irmãos, só se eles te usar de novo. Aí eles se alegram, né? Aí o crente lá julgando. E eles se alegram quando você julga. Eles se alegram quando você critica. Quando você desobedece uma autoridade, eles se alegram. E você acha que está no controle. Você está endemoniado, possesso de espíritos malignos usando a tua alma. Quando você se prostitui, quando você julga, quando você tem pensamento impuro, e você vai para a batalha espiritual, e você bota gasolina naquele fogo, daqui um pouquinho você vai cair. E esses demônios saem da alma, eles ficam na carne. Procuram repouso, não encontram. Mantém eles ali, eles vão estar sendo atormentados. Se eles saírem dali, eles voltam para a alma. E aí você é atormentado. Olha o que acontece. Vamos ler juntos. E não acha repouso, diz: voltarei para minha casa de onde saí. Onde é que é a casa deles? É a tua alma e a minha. Lá ele tinha casa, cama, comida, TV, redes sociais, porque ele usa tudo. Aí você está na rede social ali olhando só pornografia, olhando só coisa que te julga, coisa ruim, e você acha, estou no controle. Não é, o diabo está te usando, está possesso, está amaldiçoando você, sua família e atrapalhando o reino. Você acha que Deus vai deixar isso assim? E eu vou mostrar para você na Bíblia o que Deus faz quando você faz esse tipo de coisa consciente. Perigoso, é recado de Deus para nós. Olha só. Versículo 25. Tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então ele ama voltar para a casa dele, e a casa limpinha, sem ninguém habitando, nem Deus. Porque se Deus está ali, ele não ousa entrar. Ele é trevas, Deus é luz. A Neuza Manelli ali e o Zé Glaucio, eles moram
lá na roça. Quem mora na roça lá? Esse dia eu estava lá naquela região e passei de noite lá. Já era tarde da noite, eles estavam dormindo. Gente que tudo escuro. Tudo escuro. Não é assim escuro lá? Tudo escuro, né? Aí o Zé inventa tem no banheiro da noite. Não vai no escuro. Não liga a luz. Cadê as trevas? Não tem. Irmãos, Satanás, esse espírito que saiu da ira, por exemplo, vamos usar esse exemplo. Aí tem vários espíritos, mas são todos malignos esses aí. Aí eles saem, voltam e vê a alma varrida, ornamentada, sem ninguém lá. Deus não está lá. E Satanás detesta a organização. O princípio da ordem é contra Satanás. Mas por que está varrida e ornamentada? Porque Deus entrou e expulsou Satanás de lá. E deixou limpo, tudo organizadinho. Para quê? Para que Deus pudesse habitar lá e ser honrado e glorificado naquele lugar. Mas aí Satanás volta, trevas volta e vê. Não tem nenhuma luz aqui. E ele detesta as coisas varridas e ornamentadas. Satanás detesta o princípio da ordem. Porque o princípio da ordem é inimigo do princípio da desordem. Entende? Aí o que aconteceu? Versículo 6. Então vai. Agora ele vê que a casa está espaçosa, né? Tem bastante espaço. Aí ele vai, leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Você acredita nisso? Eu acredito porque eu já vi com os meus olhos muitos irmãos amados nossos receberam Jesus, eram totalmente sob o efeito do pecado, receberam Jesus, receberam a libertação, desceram as águas do batismo, e eles tiveram um período muito maravilhoso porque eles se alimentaram da palavra. Aí aconteceu alguma frustração lá, né? Porque às vezes acontece na vida da gente, né? Faz parte da nossa restauração, as frustrações. Aí a pessoa assim, não vou mais na igreja. Gente, não foi uma vez domingo. Não veio mais. Naquela vez que ele não veio naquele domingo, Deus trouxe uma mensagem, um antídoto para ele perseverar aos ataques que Satanás fazia. Naquele domingo que ele não veio, ele já se sentiu rejeitado, porque aí o Senhor não ligou para ele. Irmãos, você tem que se ligar em Cristo, não é no teu pastor. O teu pastor, olha para o teu pastor. Está errado, o teu pastor está aí dentro. Então já estão errados. Mas se você olhar para uma pessoa que está aqui na frente, intitular ele como um homem poderoso de Deus, você está frito em pouca banha. Porque esse homem, grande homem de Deus, ele tem as mesmas ações que você, fraquezas e lutas. Ele adoece, ele julga, ele critica, é uma batalha. É uma batalha para manter a casa limpa. É uma luta constante. Então tem dias que Deus dá uma vitória, e uns dias assim, Deus trata, e outros dias já a gente é derrotado, né? Você tem que olhar para o pastor que está dentro de você, que esse é perfeito. Esse não erra nunca, né? As pessoas querem título de pastor porque se acham, pelo amor de Deus, nós somos tudo um caco de barro. Olha para mim de novo. Esse que você chama de pastor é um vermezinho de Jacó, que nem você. Aí você olha 2 vermezinhos. Você já viu verme? Aquelas lombrigas. Aí 2 lombrigas. Uma é o teu pastor e outra é você. Qual é a diferença das lombrigas? Tem diferença, é tudo igual. Né? Então, olha só. Versículo 26. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entram e habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. E eu vi, irmãos, nessa minha caminhada, muitas pessoas que se deixaram usar por Deus, profetas, ministros, evangelistas, mas um dia que eles falharam, naquele dia Deus ia trazer um antídoto para eles perseverar. Se perderam. E muitos não conseguiram voltar. E hoje eles estão pior do que quando eles estavam realmente
sobre o efeito da condenação. Porque agora é voluntário. Você está deixando voluntário aquele bicho ali habitando, né? Quem não tinha depressão volta a ter as sensações piores. Quem livrou da ansiedade volta a ter ansiedade pior, né? E para retomar, se um habitando ali você teve dificuldade de manter a casa limpa, agora imagina 8. Veio ele mais 7, né? Agora é 8. Aí imagina, você acha, com 1 você não conseguiu manter a casa limpa. Aí agora estão 8. E aí a situação daquela pessoa é pior. Então, alerta para os irmãos. Nós todos estamos em alerta. Estamos caminhando em ovos. Está tudo muito perigoso. Cuidado, irmãos. Deixa as coisas, mas a palavra não te afasta. Deus está com a mão protegendo a vida de muitos aqui, porque tem muitos que estão orando. Tem muitos que estão pagando preço de intercessão. Muitos estão se negando. E a mão poderosa de Deus está sobre o corpo. Mas tem uns que já estão quase saindo do corpo, estão por um fio. E vão sofrer. E depois, para voltar, a batalha é maior. Inicialmente nós lemos aqui, vamos abrir lá 1 Samuel, no capítulo 16. Aconteceu isso lá na Antiga Aliança, irmãos. Olha só, versículo 14. 1 Samuel 16, versículo 14. Temos retirado de Saul o Espírito do Senhor. Olha, o Senhor se retirou de Saul. Porque tudo que você pode imaginar de perfeição não são espíritos. É um único Espírito. O Espírito do Senhor é toda essa perfeição. Amor, longanimidade, paz, paciência. Toda a perfeição está tudo como conteúdo de um único Espírito. O Espírito do Senhor. Agora, Satanás se bifurca em vários espíritos, né? As estratégias, as especialidades. É de ira, é de cólica, é de prostituição. É uma demoniada. Mas Deus é um só Espírito. E a Bíblia diz, aquele que se une com o Senhor é um só com Ele. Agora imagina, você se uniu com o Senhor. Você é um com Ele. Saul se uniu com o Senhor, né? Ele recebeu, ele aceitou o projeto divino. Então tudo naquela época ali, a Antiga Aliança é a sombra da nova. Mas imagina, aceitou o projeto divino. Imagina, desceu as águas do batismo, botou coroa na cabeça, sentou no trono. Agora ele era um com o Senhor. Olha o que aconteceu com a vida dele. Desobedeceu. Um dia que ele no culto. Uma quarta que ele não participou da reunião. Um grupo familiar que ele negligenciou. O Senhor, irmãos, olha só o que diz no versículo 14. Tendo-se retirado de Saul, o único, artigo o, determina o único, o Espírito do Senhor. Então, o que aconteceu com essa casa? Ficou varrida e ornamentada. Ninguém consegue viver nessa terra varrido e ornamentado, sem habitante na alma. Só depois que morrer, os dois se retiram. Agora, enquanto você tiver fôlego de vida, na alma tem que ter alguém no comando. Ou é o Espírito do Senhor, ou é os 8, e aquela demoniada toda. Olha o que aconteceu. Da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então, quem é que disse que aquela casa estava varrida e ornamentada? Foi o diabo? Que viu? Não. O próprio Deus. Ô, Satanás, onde é que tu está? Eu estou rodeando a terra, né? Não estou encontrando repouso. Está vendo lá meu servo Jó? Está varrido e ornamentado. Da parte de Deus, Deus, está vendo lá o meu servo? Olha para o teu irmão e diz assim: Deus, está vendo esse teu servo aqui? Não deixa ele ficar ornamentado e limpo sozinho, sem tua habitação. Deu para você entender?
Aí como é que você vai expulsar um demônio dentro de você que foi o próprio Deus que disse que é para deixar ali? Aí eu vejo muitas denominações, eles pegam a pessoa endemoniada, jogam 1 litro de óleo na cabeça e dizem assim: em nome de Jesus, sai daí, demônio! Aquele demônio só sai dali se Cristo voltar a habitar naquele lugar. E o demônio faz joguinho, né? Eu não saio daqui porque o meu nome é fulano de tal. Tu sai sim! Aí dá aquela ibope, né? Aquele sensacionalismo, né? Aí aquelas câmeras pegam bem o pobre endemoniado e pegam o homem de Deus. Aí aquelas orações, né? Mas como é que você vai repreender um demônio que está ali, que Deus chegou e ele vai ficar ali, sabe por quê? Esse aí não me quer mais. E para esse demônio sair dali, irmãos, não precisa longas orações, é só você botar isso para dentro de novo e acabou o problema. Dá para você entender? O Senhor disse: tá vendo meu servo Jó? Tá, pois é, vai lá então e leva 7. Um arrebentou com os escravos, o outro arrebentou com o patrimônio dele, o outro arrebentou com os filhos dele, cada um. Vai contando. O outro foi lá, arrebentou com a saúde dele, o outro lá arrebentou com a popularidade dele, o outro lá arrebentou lá com a esposa dele. Vai contando, são 7. Vai estudar lá para você ver. Quem poderia tirar a relação demoníaca de dentro de Jó, irmãos? Só a hora que Jó chegasse e dissesse assim: Senhor, até agora essa casa ficou ornamentada, e porque eu ouvi falar, mas agora eu estou te vendo, tem que ficar que eu mando aqui dentro. E aí Deus mudou a sorte de Jó. Porque muitos foram lá orar, os 4 amigos dele oraram, certo? Ungiram e fizeram uma vigília. Não tem como sair. É você e Deus agora. Você vai ter que pegar e botar Cristo para dentro de novo para governar a tua alma. Tem crente ansioso, com medo, amargurado, tem tudo aqui. Pastor, ora por mim. Ora, irmão, mas eu vou orar assim para tu te convencer que tem que botar Cristo no comando de novo. Não tem um milagre, né? E olha o que aconteceu. Esse espírito maligno tormentava dia e noite. Dia e noite. Pode uma pessoa viver assim? Aí Deus assim usou, né? Sempre tem um servo de Deus, né? Aí tinha uns daqui lá que eram do exército de saúde, assim, não, tem um cara aí que tange bem a harpa aí, ó, e vou chamar ele para tocar aí, para dar uma refrigerada. E aquilo ali Deus dava, irmãos, para ver se Saul se humilhava e botava Deus no comando de novo, mas não adiantou. Ele continuou. Enfim, acabou se matando lá no final na guerra contra os filisteus, né? Irmãos, era isso aí que tinha para hoje. Tá liberada a estratégia, quinta-feira, mensagem translada para o inglês. Vai lá, que você vai receber muito do Senhor. Eu já fiquei apavorado, assim, Senhor, entra aqui para esse lugarzinho aqui, que aqui tá pouco. Vamos colocar em pé. O Gedutum, último cântico, e o irmão Zé Glaucio pode encerrar com a oração. Aí nós estamos dispensados aí com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Quarta-feira, nossa reunião, né? A gente manda o link para o grupo lá, que os irmãos possam participar. Amém, irmãos. Convido a todos a estar orando nesse momento, né? Agradecendo a Deus, né, pela mensagem, pelo recado, né, que Ele nos dá. Então vamos agradecer. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, queremos te louvar e te agradecer, Pai, pelas palavras que recebemos aqui, Pai, pelo alerta, pelo aviso, Senhor, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, fortalecer, Senhor, cada um de nós, Pai, para que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, entender, Senhor, o projeto que o Senhor tem, Senhor, para cada um de nós, Pai, que nós venhamos, Senhor, inclinar para o Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer pelos louvores, Senhor, queremos agradecer, Senhor, pelos compartilhados das irmãs, Pai. Queremos agradecer por tudo, Pai.
Queremos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa, Pai, estar levando, Pai, os seus filhos para suas casas em paz e segurança. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, Pai, dar força, Pai, para nós ir, Pai, para a mesa, assistir as mensagens, Pai, assistir a administração, Pai. E que o Senhor dê força para nós também, Pai, dar, Senhor, presente, Pai, nas reuniões durante a semana, Pai. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, fortalecer a cada um, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, agradecemos por tudo, Pai. E queremos te louvar e te agradecer. Que o Senhor dê, Pai, uma boa semana para cada um que esteve aqui, para aqueles que esteve acompanhando também por os meios de comunicação, Pai. Que o Senhor possa ter falado com cada um, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Convidado e também me revelado que eu posso chegar até ti em oração, compartilhando minhas fraquezas e contemplando a beleza do agir interior que tu faz. Em tua presença, até que a paz interior que seja entendimento humano me lugar a ansiedade que habita em mim, que habita em mim. Também me revelado que eu posso chegar até ti em oração, compartilhando minhas fraquezas e contemplando a beleza do agir interior que tu faz. Ensina-me a esperar em tua presença, até que a paz interior que seja entendimento humano tome o lugar da ansiedade que habita em mim, que habita em mim. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim. Eu vi quando clamei por socorro. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim. Eu vi quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição.